Olá, tudo bem? Está começando agora o programa Adoração, seu encontro com a Palavra de Deus. Muito obrigado por me receber na sua casa e eu quero dizer para você da alegria que é compartilhar com você a Palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o milagre do novo nascimento. Isso mesmo, para a Palavra de Deus só serve se nós nascermos novamente. Vamos falar sobre isso. Fique comigo e você e sua família serão ricamente abençoados. Nós da Novo Tempo temos uma alegria muito grande de poder acessar você na sua casa através das diversas oportunidades que nós damos nos programas mais variados que nós apresentamos aqui. Só que nós gostamos de dar presentes. E aí esse material que está aqui na minha mão, que é a revista Esperança, é um presente que a gente quer muito que chegue na sua casa. Você quer conhecer mais a Bíblia? Quer conhecer mais sobre as verdades da Palavra de Deus? Você pode pedir e esse presente vai chegar sem custo nenhum na sua casa, tá bom? Você vai acessar o nosso WhatsApp, 12 982444449 e o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Você vai receber sem custo nenhum na sua casa para se aprofundar na Palavra de Deus. Vamos orar? Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e entrarmos na casa desse amigo, dessa amiga, para falarmos sobre a profundidade da Palavra de Deus. Pedimos a Ti, Espírito Santo querido, que é o agente responsável para trabalhar em nosso coração e nossa mente para a aceitação dessa palavra. Faz isso com essa criança, esse adolescente, jovem, adulto, esse senhor, essa senhora que estão agora adorando conosco. Convence-os da necessidade de receber a Palavra de Deus, assim como nós também, em todo o tempo da nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, eu não sei se você em algum momento da sua vida já presenciou as cenas de um parto. Seja qual for a modalidade desse parto, ele certamente é bastante agressivo. As imagens são agressivas, né? Embora seja um momento muito bonito, sublime, no momento em que a mãe dá a luz à existência, né, de uma outra pessoa. Isso é maravilhoso. E a Bíblia fala sobre a necessidade de nascermos novamente. É desafiador. É um momento assim muito doloroso também, porque vai mexer com toda a nossa estrutura. E nesta edição do programa Adoração, Seu Encontro com a Palavra, nós vamos falar sobre esse momento de nascer de novo. Vem comigo, vamos ler a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em São João capítulo 3. São João capítulo 3, dos versos 1 em diante. Pode ler comigo? Diz assim, ó: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu ter dito a você: importa-vos nascer de novo. O vento, Nicodemos, sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus apresenta essa verdade a Nicodemos. Quem era Nicodemos e quando Nicodemos buscou Jesus? Nicodemos era um dos homens mais respeitados da igreja dele naquele período. Ele sabia muito de Bíblia. Qualquer coisa que você quisesse perguntar para Nicodemos sobre as Sagradas Escrituras, Nicodemos era daquele que tinha a resposta na ponta da língua. Era um sacerdote muito respeitado do seu tempo, muito respeitado. Ele ouviu de João Batista que era necessário ser batizado por causa do arrependimento. Aquilo já começou a impactar a cabeça de Nicodemos e ele ficou olhando os passos daquele peregrino, daquele homem empoeirado que anunciava um mestre maior que ele. E já impressionado pelo que ele havia ouvido de João Batista, ele começou a ouvir sobre as histórias de Jesus Cristo. Esse que pregava com poder. Esse que fazia maravilhas em Israel, coisa nunca vista antes, Jesus estava produzindo. Mas o que mais impactava Nicodemos era o que Jesus dizia. Aquilo foi mexendo com as estruturas de Nicodemos. Qual era o problema dele? O problema de Nicodemos é o problema de uma grande maioria de pessoas hoje que estão no seio religioso, que acham que o que sabem sobre Deus é suficiente. O que sabem sobre a Bíblia é suficiente. Há pessoas que têm grandes porções da Bíblia decoradas. Se você pedir explicação para muitas questões da Bíblia, para alguns especialistas, eles, como Nicodemos, vão ter a resposta na ponta da língua. Bom, para você que conhece todas as Escrituras Sagradas, para você que manja de Bíblia, e para você que não conhece muito ainda sobre as Escrituras, eu estou falando para um grupo diverso aqui. Eu quero afirmar para você que conhecer a Palavra de Deus é muito importante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Claro, como é que eu vou acreditar naquilo que eu não conheço? Evidentemente, a Bíblia é apresentada para você como um manual para você aprender a se relacionar com Deus, com você mesmo e com aquele que ainda não conhece Jesus Cristo. Claro, a Bíblia é um extraordinário manual. Só que eu quero que você que manja muito de Bíblia, você que está começando a sua carreira agora, compreenda que o mais importante a respeito do que você sabe de Bíblia, sendo pouco ou muito, é se esta Bíblia tem a capacidade transformadora. Como diz no livro de Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É se esta porção da Bíblia que você conhece está produzindo, pelo conhecimento que está contido na palavra, uma transformação aguda em você. Quando eu falo de transformação aguda, eu estou falando do aspecto de pensar diferente. Eu encontro a Bíblia, pensava de uma maneira, agora penso de outra. Eu encontro a palavra, eu amava de um jeito, agora tenho que amar de outro. Quando eu encontro a palavra, o perdão que eu oferecia tinha características que a Bíblia não sanciona e agora eu tenho que
eu tenho que perdoar de outra maneira. Quando eu encontro a palavra, eu olho para o próximo de uma maneira e eu vou ter que mudar a maneira como eu olho para o próximo, porque a Bíblia vai reorientar tudo isso. E o mais importante, quando eu encontro a Bíblia e olho para mim mesmo, a Bíblia vai provocar um outro olhar sobre quem eu sou, qual é o propósito da minha vida. E deixa eu dizer, amigo, você que está aqui adorando comigo, às vezes, e eu posso dizer sem medo de errar, na maioria das vezes isso é muito doloroso, porque a Bíblia vem de encontro, ela vai colidir com tudo que nós somos. Porque a Bíblia encontra um homem carnal, virado de costas para Deus. E esta Bíblia, por meio do poder de Deus, vai ter que virar você de frente para Deus. É como se a palavra, ela colocasse você pelo avesso. Eu vou usar agora uma figura que talvez seja agressiva, mas é exatamente isso. É como se Deus colocasse a mão garganta abaixo e Ele pudesse acessar os nossos pés, chegando lá nos pés com a mão e puxasse a gente pelos pés, colocando a gente pelo avesso. Por isso Jesus disse, é necessário nascer de novo, Nicodemos. O seu coração revoltado, esse coração egoísta, avarento, que ama mais as coisas desse mundo do que reconhece Deus como Criador e tem a ideia de se entregar. Esse coração, Nicodemos, por mais que você saiba de mim, isso que você sabe a meu respeito, não está provocando as mudanças necessárias no seu coração. E aí, aquele mestre em Israel, um homem que sabia tudo, estava de frente com Jesus, que nem sequer havia sido ensinado na escola dos rabinos. Jesus havia sido ensinado pela própria mãe, em casa. E como aquele mestre estava sendo colocado pelo avesso, por aquele nazareno, que estava impactando o seu tempo. Necessário vos é nascer de novo. E aí, Jesus diz para Nicodemos assim, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É como o vento, Nicodemos. Você está vendo o vento aqui? Não, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A maneira de nascer de novo não é como Nicodemos quis filosofar com Jesus. Como eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como pode ser isso? É evidente que isso é impossível, Jesus. E Jesus fala assim, não. Nascer de novo significa o momento em que eu entro no seu coração, Nicodemos. E quem passa a comandar a sua vida sou eu, dentro de você, Nicodemos. E quando eu vou para dentro de você, Nicodemos, você nasce de novo. Esse novo nascimento significa uma nova criatura, com novos pensamentos, nova maneira de amar, nova maneira de perdoar, nova maneira de ver o próximo e nova maneira de ver a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, nascer de novo, da água e do Espírito. Esse processo é muito lindo, porque Jesus vem e morre no seu lugar. Você era o culpado, eu era o culpado. E quando Jesus se apresenta para salvar a mim e a você, Ele tem uma proposta que talvez você não fizesse por ninguém. Até acho que ninguém faria isso mesmo. Porque é um negócio para você pensar e dizer, mas como assim, não é? É assim, quando você encara Jesus de frente e decide aceitá-lo, observe bem o que eu vou falar, tá? Observe bem o que eu vou falar.
quando você encara Jesus de frente e decide aceitá-lo, a Bíblia diz que você que era culpado toma o lugar do inocente. E o inocente toma o lugar do culpado. Jesus, o inocente, toma o lugar do pastor Wagner culpado, e o pastor Wagner culpado toma o lugar de Jesus, o inocente. E assim eu sou salvo. E quando sou salvo em Cristo Jesus, pela atuação maravilhosa do amor dele, da graça que emana dele, eu nasço de novo pela influência do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Estávamos perdidos e condenados, sem nenhuma chance, quando o Senhor Jesus providencia esse novo nascimento. Nascer de novo significa viver como Ele viveu, andar como Ele andou, ter a mente de Cristo. Olha que coisa extraordinária, ter a própria mente de Jesus. E aí, nesse momento em que esta maravilhosa graça alcança você, o Espírito Santo começa a fazer algumas cirurgias dentro, se você o convida para morar, para habitar aqui dentro. O Espírito Santo é alguém que precisa ser convidado para morar dentro. E ele faz você olhar para Jesus, desejá-lo, e aí ele começa, nessa pedra bruta que somos eu e você, e o Espírito Santo começa a fazer cirurgias, sem deixar cicatrizes. Ele começa a fazer cirurgias sem deixar cicatrizes, porque as cicatrizes, para que essa cirurgia fosse feita, ficaram em Jesus Cristo. Você sabia que até hoje, mesmo depois de ter ressuscitado, ele carrega as marcas da crucifixão? Tudo isso para você nascer de novo. Tudo isso para você nascer de novo. A obra de Deus, pegar um ser humano destituído de qualquer tipo de bondade, um coração absolutamente desconectado com Deus, e transformar a imagem e semelhança dele mesmo. O que eu estou querendo dizer para você é que quando Nicodemos, cheio da ideia de que ele sabia tudo, foi desconstruído para dizer: Nicodemos, seu conhecimento não me importa. O tempo que você passou estudando não me importa. O que você manja de Bíblia não me importa agora. Porque o que eu vejo diante de mim é um homem cheio de si mesmo. Um homem achando que é alguém. Um homem que nem me reconhece como o Messias. Você sabia que Nicodemos não viu Jesus como Messias, mesmo sabendo tanto sobre o Antigo Testamento? Ele não conseguiu ver em Jesus o cumprimento das profecias, porque estava afogado em sua petulância acadêmica, afogado em sua ostentação na posição hierárquica dentro de uma estrutura religiosa. Havia se perdido, achando que o que realmente importa é o conhecimento. Como eu disse, eu não posso crer no que eu não conheço. Mas o mais importante é o que o Espírito Santo faz com que você conhece sobre Deus. Olha, eu vou te dizer aqui para mim. Estou falando para alguém que não sabe ler. Estou falando para alguém que não foi à escola. Estou falando com pessoas que tropeçam no português. Isso não importa. Porque se você, com essa dificuldade toda que você tem, se detiver em conhecer sobre Deus, o que você conhecer sobre Ele, se você permitir que o Espírito Santo faça com que você viva o máximo, o potencial máximo do seu conhecimento, sendo ele qual for, isso garantirá o acesso
à eternidade. Eu garanto isso para você. Eu quero estimular você que tem essa dificuldade, que você cresça, que procure melhorar. Claro, todos nós temos que melhorar. Mas, por favor, peça ao Espírito Santo para tudo aquilo que você conhecer sobre Jesus, que Ele possa fazer com que seja real, que você de fato possa ter o poder para imitar o exemplo que você está conhecendo nas Escrituras. Estou falando para você que é acadêmico, tem aí um PhD, é doutor, tem mestrados. O que isso tem feito sobre a sua vida? O que esse conhecimento, seja qual for o ramo que você escolheu, tem feito você ver a Deus? Porque tudo que a gente conhece nesse mundo aqui, se for bem aproveitado, você poderá ver Deus em tudo que você conhece. Ou o que você conheceu lá na faculdade tornou você cético? Os questionamentos feitos enquanto você estava estudando lá na sua graduação acadêmica, será que esse conhecimento não fez com que você desacreditasse de Deus por questionamentos céticos, descrentes? Então pegue o que você conhece e procure ver a Deus em tudo isso. O problema de Nicodemos é que ele conhecia muito, mas a essência do conhecimento não estava no coração dele. O que ele conhecia não transformava a vida dele. Eu fico imaginando a mente das pessoas que sabem muito e são pouco transformadas. E agora eu quero trazer essa discussão especificamente para o mundo religioso, esse que nos liga a Deus. Você manja muito de Bíblia? Conhece? Ela está transformando sua vida? Tá, não? Você conhece uma parábola que tem na Bíblia, em Mateus 25? As mulheres que entraram, as virgens que entraram na festa, elas entraram porque tinham uma Bíblia na mão, iluminando o rosto delas. O que eu quero dizer com isso? Todo conhecimento a respeito de Deus, escute aqui, só vai fazer você nascer de novo, ir para o reverso da sua vida, aprender a imitar Jesus Cristo, nascer de novo. Esta Bíblia só fará você nascer de novo, se ela for lida acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. Você deve clamar por Ele todo dia. Jesus, me batiza com Teu Espírito. Eu vou ler a palavra agora. Eu vou pegar a Bíblia aqui, ó. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou pegar, Espírito Santo, quando eu ler, o Senhor é o autor da Bíblia. Quando eu for ler a Bíblia, Espírito Santo faz com que esse conhecimento venha aqui para dentro de mim e transforme a minha vida. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero nascer de novo. Eu não quero ser um conhecedor insípido. Eu não quero ser um conhecedor sem nenhum poder, sem nenhuma luz em mim. Clame ao Espírito Santo enquanto você lê as Sagradas Escrituras. Eu estou falando com alguém que não tem hábito de ler a Bíblia. Minha amiga, meu amigo que está me ouvindo agora, crie o hábito, peça ao Espírito de Deus vontade de ler esse livro. Aqui tem toda uma verdade transformadora para alcançar o seu coração. Faça isso. Peça ao Espírito Santo para você amar a Bíblia. Não é o que você conhece, é o que você faz com o que você conhece, que vai fazer de você uma nova criatura, nascer de novo. Que coisa extraordinária, né? E a Novo Tempo pensa sempre em você. E mais uma vez eu gostaria de levar você a olhar para esse material aqui com muito carinho. A revista Esperança. Essa aqui, o tema Eu Creio. Verdades profundas da Palavra de Deus. Peça e você vai receber gratuitamente na sua casa. É um presente para você aprender através de
é um guia, literalmente, um guia de estudos. Você pode pedir pelo nosso WhatsApp 12 98244 4449 ou pode pedir através do nosso site novotempo.com/escola bíblica. Bom, deixa eu terminar a mensagem de hoje chegando aí bem pertinho do seu coração. Nicodemos buscou Jesus à noite, porque ele, como do alto escalão daquela sociedade, não queria ser visto junto a um nazareno, a um andarilho pregador. Ele saiu de lá absolutamente impactado pelo que Jesus disse. E depois daquele encontro, Nicodemos acreditou em Jesus e entregou a vida para o ministério de anunciar o Salvador maravilhoso que ele encontrou naquela noite. Sozinho ele encontrou naquela noite. Será que hoje não é o dia especial do seu novo nascimento? Será que através desse programa Adoração, onde você tem um encontro pessoal com as Escrituras Sagradas, será que hoje você não parou para ouvir este programa, ouvir este conteúdo comigo, Pastor Wagner, para você entender que precisa nascer de novo? Eu sei que vai ser difícil, é doloroso. É doloroso porque de repente você vai ter que perdoar uma pessoa que está aí dentro do seu coração há tanto tempo lhe fazendo mal, porque você odeia essa pessoa. É doloroso porque a partir de agora você vai ter que viver para Jesus e vai ter que esquecer de você mesmo. Eu sei que é doloroso, mas se não fosse pela ação do Espírito Santo de Deus, seria impossível, impossível. Tome a Bíblia, não apenas para conhecê-la, mas para permitir que através do Espírito Santo de Deus, ela faça você nascer de novo e parecer com Jesus. Andar como Ele andou, falar como Ele andou, falar como Ele falou, tratar as pessoas como Ele tratou, tomá-lo como exemplo. Você gostaria de nascer de novo? Gostaria de experimentar isso? Se você aí na sua casa agora, se ajoelhar e junto comigo orar a Deus, Ele vai te dar o poder do Espírito para nascer novamente. Quer tentar? Então, se ajoelha, vai, se ajoelha aí comigo. Vai lá, se ajoelha na sua casa. Aí, isso mesmo, calma, não tenha pressa, se ajoelha. Eu vou orar e vou pedir a unção de Deus sobre você, para que Ele faça do seu coração um novo coração. Ore comigo. Eterno Deus e Pai, essa pessoa está agora clamando pelo novo nascimento. Ela quer que aquilo que ela sabe sobre Deus se transforme em vida e ela se pareça com Jesus por meio da ação poderosa do Espírito Santo. Ouve, Deus, o clamor desse jovem. Ouve o clamor desta jovem, desse homem, desta mulher e faz a maior cirurgia de todas, o nascimento de uma nova criatura. Eu peço esta bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.